E aí, gente, tudo bem? Estamos aqui no Psicotalks mais uma vez. Esse é o nosso segundo episódio da série Psicopatologia e Sociedade. E hoje a gente vai falar sobre ansiedade. Então, galera, a gente tá no Instagram e no Facebook, @Psicotalks com 2 S. E já estamos no Spotify, estamos no YouTube, estamos na Apple Podcast, no Google Podcast. E onde você achar melhor, estamos em vários aplicativos. Corre lá, nos segue, a gente mantém tudo atualizadinho quando sai episódio e tudo mais. Eu me chamo Vinícius, sou acadêmico de psicologia do 5º período. Trabalho com crianças com autismo e sou apaixonado por análise do comportamento. Eu sou Roberta, também estudante de psicologia do 5º período, apaixonada por psicanálise e desempregada. Vai, Alessandra. Eu não queria nem ir, mas poxa, Roberta. Ai, desempregada, ô meu pai, essa quarentena. Então, galera, eu me chamo Alessandra e eu sou muito fã da psicologia organizacional. Hoje a gente vai iniciar o nosso segundo episódio falando sobre ansiedade. E eu queria convidar os meus colegas aqui para que eles possam contribuir com o que eles entendem, o que é para eles, na verdade, a ansiedade. Então, a gente sabe que a ansiedade é um assunto que tem estado muito em pauta hoje em dia, né? Principalmente que muita gente trata como se fosse um problema de saúde. A questão é que a ansiedade, na verdade, é um fator de proteção do organismo. Todo mundo tem ansiedade. Eu não lembro muito bem da neuro, mas acho que é um disparo de adrenalina, tem a ver com a luta e a fuga de determinadas situações, né? O problema que a gente gostaria de colocar em pauta aqui é quando é que a ansiedade deixa de ser normal e passa a ser patológica. Então, eu acho que esse é justamente o ponto, sabe? É nítido que hoje ficou muito difícil, né, conceituar o que está sendo patológico, o que está sendo normal, principalmente quando essa ansiedade ela não é aceita, ela não é validada. E eu acho que isso complica muito a própria pessoa se entender, a própria pessoa saber quando ela precisa de ajuda ou não. Então, assim, gente, pra mim é difícil, sabe, entender. Eu não lido bem, eu acho que eu falei isso no primeiro episódio, eu não lido bem com questões de ansiedade. É o meu tópico principal dentro da psicoterapia. Não foi um caminho fácil até eu identificar que de fato eu precisava fazer terapia para lidar melhor com minhas emoções, porque durante muito tempo, eu acho que todo mundo, né, ao longo da vida passa escutando várias coisas e que por ter condição, por ter isso, por ter aquilo, a gente não pode sentir certas coisas, né, como a gente falou no episódio passado. Mas a ansiedade em particular, eu acho que por ela, principalmente hoje, está sendo muito sentida. Eu acho que isso tem consequência devido ao excesso de informação. A gente vive hoje num mundo muito rápido, né? Um mundo com muita informação, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então eu acho que isso influencia bastante na pessoa sentir-se ansiosa. E identificar quando isso é normal, quando isso é patológico, eu acho que é um longo processo, sabe? Não é uma coisa fácil, não é uma coisa rápida. Eu acho que a pessoa precisa se conhecer assim consideravelmente bem para identificar a partir de qual momento essa ansiedade não está sendo saudável, né, para essa pessoa. Falar sobre ansiedade pra mim me lembra um episódio uma vez que eu tava no médico e eu fui entrar na sala do clínico geral, fui pegar um encaminhamento e tava falando nessa questão de ansiedade. Ele falou uma frase que eu nunca vou esquecer. O ritmo hoje em dia está frenético e eu parei para pensar muito sobre isso nesse dia e penso até hoje que realmente o nosso ritmo ele é muito frenético e coloca as pessoas em situações que deixam a ansiedade, transformam uma ansiedade que é para ser natural, que é para ser sentida por todos, em algo patológico. Porque na maioria das vezes a gente tem um ritmo que a gente já se achou, já se encontrou, mas aí a gente começa a ter vivências, conviver mesmo socialmente com outras pessoas e começa a perceber que a vida vai andar, que a vida vai correr, por mais que a gente não corra junto com ela, ela vai continuar correndo. Eu acho que isso é um choque que dá no sujeito e ele diz, poxa, eu preciso estar naquele ritmo frenético do mundo, senão eu vou ficar para trás. Eu acho que isso tem muito a ver hoje em dia com algum dos casos de ansiedade, que eu escuto muito, é sempre isso, nosso ritmo tá frenético, se eu não acompanhar eu vou ficar para trás, eu vou me perder. Isso acaba causando uma certa ansiedade que era para ser natural, transformando ela em patologia, fazendo o sujeito a sofrer tanto. Verdade.
Eu acho que um ponto muito importante é exatamente esse da correria do dia a dia, né? A gente segue um estilo de vida enquanto seres que realizamos multitarefas o tempo inteiro. Isso faz muito com que os níveis de ansiedade estejam elevados, né? É aí que tá o perigo, né? Que isso pode se transformar num transtorno de ansiedade bem maior, ou gerar até ataques mesmo de pânico ou surto, como as pessoas dizem hoje em dia. Quando a gente pega numa perspectiva social, né? Eu tenho muito isso. Pra mim, eu tenho muito essa perspectiva social. Eu acho que também a análise de comportamento me ajuda muito nisso. E aí, às vezes, por exemplo, no meu caso, vocês sabem que eu sou ligado no 220, a minha rotina ela é louca demais, absurdamente. E aí, tipo assim, se eu pego e paro para conversar com uma pessoa mais velha e que não tem essa perspectiva mais crítica, né, da realidade, da sociedade, etc., ela vai dizer que eu tô com algum problema porque simplesmente o meu ritmo hoje é maior do que o ritmo que ela tinha na época dela. Só que o mundo muda, as coisas mudam, tipo, de fato tá tudo muito rápido. Então, obviamente, é compreensível que eu também me comporte de forma mais rápida no meu dia a dia do que essa outra pessoa. Mas às vezes a gente não tem essa tomada de consciência sobre, meu Deus, não, mas peraí, a minha realidade que eu tô hoje não é a realidade que ela tinha, que era a realidade dessa pessoa. E eu acabo internalizando isso como, pronto, agora eu tô com um transtorno de ansiedade. Sendo que, de fato, a gente tá vivendo num mundo muito agitado. Quando eu tava na minha rotina louca, antes dessa quarentena, eu parava pra pensar e ficava assim, meu Deus, eu não tenho tempo pra mim. Isso pelo menos me mostra que eu tava conseguindo ter essa percepção sobre o meu comportamento. E às vezes as pessoas não têm isso. Então, assim, o que eu quero dizer é que às vezes é uma linha muito tênue sobre esse comportamento é agitado devido à realidade agitada dos dias de hoje, ou não, esse comportamento ele já está se mostrando um tanto patológico para essa pessoa. Vocês lembram quando eu fui apresentar o meu trabalho lá no Congresso de Saúde e Bem-Estar? Sim. O de alienação parental. Eu tava pleníssimo, né? Antes, gente, eu passei muito mal de ansiedade. Vocês não têm noção. Sério, eu passei tipo assim uns 30 minutos lá embaixo respirando. E aí fui me concentrando na minha respiração, tentando meditar um pouco até eu me acalmar e conseguir ir. É isso que eu quero mostrar, sabe? Tipo, isso pra mim, por mais que não seja tão saudável, eu consigo perceber. Então, eu acho que esse exercício é muito importante. E, relembrando nosso último capítulo, eu acho que isso só vem através do autoconhecimento. Pra da pessoa se entender, se conhecer, etc. Acho que essa é uma pauta importante. Como tu falou, a gente já falou sobre isso no episódio passado, né? Essa questão do autoconhecimento, essa questão de sermos senhores de nossa própria vida. A pauta é descobrir os motivos da ansiedade na história de nossa vida pessoal, que varia de pessoa para pessoa. Pode ser que alguma coisa seja um gatilho para mim e não seja para outra pessoa, e isso requer muito autoconhecimento, requer muita terapia. Acredito que quando a gente vai falar de transtorno, a gente tem que falar muito sobre realmente autoconhecimento, como a gente falou no episódio passado. Assista o episódio passado que vocês vão entender. Como o Vinícius falou, a gente precisa ter realmente essa pegada de reflexão mesmo e parar para analisar. Essa ansiedade, ela tá me causando sofrimento, ela tá parando o meu dia, ela tá me interrompendo, eu não tô mais conseguindo fazer as coisas que eu conseguia fazer normalmente, ela está me atrapalhando. É o momento de eu procurar uma psicoterapia e começar um tratamento para tentar conhecer mais sobre isso, para tentar, sabe, procurar meditar, procurar fazer um exercício físico, que inclusive eu acho que o exercício físico e a meditação, elas ajudam muito, muito, muito mesmo nesse processo de ansiedade. Eu sei que tem dias que eu tava meio, tipo assim, muito, muito, muito tenso. Mudei a rotina, botei um tênis, fui correr, fui me alongar. O corpo, parece que assim, eu não sei se vocês que estão ouvindo a gente, vocês aqui, Vinícius e Roberto, parece que o corpo respira, ele dá uma relaxada. Aquela tensão da ansiedade, ela sai, sabe, de cima e tu começa a sentir realmente quem é que tá ali. É teu corpo, é tu que tá ali dentro dele, tu começa a te sentir, quando você tira aquela tensão, aquele peso da ansiedade, tu começa realmente a te perceber. Muitas vezes a ansiedade, ela cega a gente. Ela tira a gente, como é que a Gestalt te fala? Ela te coloca no fundo e ela fica sendo a figura da tua vida ali o tempo inteiro. Não te permite olhar, ela não te permite expandir. Verdade. É um dos grandes problemas que a maioria das pessoas tem com ansiedade. Ela trava, a partir do momento que ela trava, eu acredito que aí sim ela se torna patológica. Quando aquilo, sabe, tira a tua vontade de fazer o que tu tem costume.
Eu acho que tu trouxe um ponto muito importante, que é o que a gente fala no começo, que a ansiedade, ela é um sentimento, ela faz parte do nosso corpo, ela faz parte da nossa vida, né? Ela tem suas funções historicamente herdadas na história da espécie. Então, quando a gente pratica atividade física e etc., isso de fato é bem essa sensação mesmo, né? Porque aí vem outros hormônios, outras sensações que fazem com que essa tensão ela seja liberada do corpo, e isso dá lugar a um sentimento de alívio. Então, a prática, quando a gente fala em praticar exercício, em praticar meditação, isso não é uma questão apenas psicológica, não é apenas sobre a pessoa e o seu autoconhecimento, é uma questão fisiológica também, né? A prática dessas atividades, ela ajuda o corpo de verdade, porque quando a gente para pensar, a ansiedade, por mais que ela tenha esse componente psicológico, ela também tem esse componente fisiológico, e a gente precisa levar isso em consideração quando quer lidar com ela. Eu não tenho como lidar com alguma coisa que eu só conheço parte dela. Eu não quero lidar com ansiedade, então eu preciso conhecê-la no todo. E se esse todo envolve o meu corpo, então eu também entendo que eu preciso fazer algo no meu corpo para que eu consiga lidar com ela de uma forma melhor. Eu assisto muito Gracie Frank, né? Uma série que eu já até indiquei no Instagram, do @psicotalks. Tem uma cena muito interessante, que é o cara, o Robert, que é um senhor, e ele vai na médica, e a enfermeira vai e tira a pressão dele, e a enfermeira fala, apenas isso, tipo, não é apenas, mas ela comentou apenas só isso, né, pra ele. E pronto, aquilo pra ele foi suficiente pra ele idealizar que ele tinha o pior diagnóstico e que obviamente ele iria morrer, sabe? Porque a enfermeira, quando mediu a pressão dele, falou, Isso mostra muito como, de forma muito rápida, a gente deixa a ansiedade tomar conta da gente e pronto, né? Sem se perceber como também uma pessoa ativa nessa mediação, né? De saber que, eu também posso mexer nisso aqui para que eu não me sinta dessa forma. Concordo. É bom deixar claro que nem toda ansiedade ela é ruim, nem toda ansiedade é negativa, entendeu? Com certeza. Tem todo aquele lado bom de estar ansioso, como o Vinícius falou. É uma coisa fisiológica do nosso corpo. Então, nem toda ansiedade é negativa, nem todo tempo ela vai ser uma coisa ruim, ela não é um monstro por completo. Assim como todas as coisas têm o seu lado bom e tem o seu lado ruim. A ansiedade, na verdade, pode ser bastante motivadora, inclusive. Ela nos leva a seguir em frente, a fazer coisas que talvez a gente não tivesse coragem de fazer sozinho. E a questão é a gente saber controlar isso. Pegando um pouco do que vocês falaram, tem toda essa questão do autoconhecimento que é realmente importante, até uma questão de controle mesmo, né? Essa questão de meditação, de curtir a própria companhia, de se conhecer, de conhecer os próprios limites, passar mais tempo consigo mesmo, ou até com as pessoas que nós gostamos, que nos agradam, que nos proporcionam lazer. Ler um livro, sei lá. Tem questões muito biológicas, mas tem questões bastante naturais. São coisas que a gente vai construindo ao longo da vida, que a gente sabe que nos fazem bem, podem ajudar bastante. E assim, eu trago também um outro ponto, que seria o ponto contrário, né? Que vai de encontro com essa nossa perspectiva, que é de quando a pessoa, ela sofre muito com a ansiedade dela. Isso não precisa chegar de verdade a um nível de transtorno, mas quando a pessoa ela sofre muito com essa ansiedade, ela não quer lidar com isso. Ela diz que é besteira, diz que não é nada disso. E isso só cresce, né? Isso cada vez causa mais sofrimento, causa mais desgosto daquela pessoa em viver o próprio mundo, sabe? Eu acho que isso complica muito mais o trabalho de tomada de consciência de uma pessoa que ela não quer legitimar os próprios sentimentos e, tipo, nega de qualquer forma. Não tá sabendo controlar e não admite, não quer lidar com isso, não quer procurar o porquê tá sentindo isso. Então eu acho que isso também é uma coisa complicada, isso também é uma coisa que chega na clínica de psicólogos e tal, de pessoas que, eu tô me sentindo assim, e simplesmente não fazem ligação de forma alguma com a ansiedade porque não querem admitir, né? Isso de forma, entre aspas, consciente ou inconsciente. Aí, o processo de autoconhecimento e a tomada de consciência desse indivíduo eu creio que seja muito mais complicado. Se já é difícil quando uma pessoa ela tá aberta para percorrer esse caminho, porque sabemos que o caminho do autoconhecimento não é um caminho fácil. Imagine uma pessoa que não quer passar por isso. A gente volta passos atrás para fazer com que ela perceba que a queixa que ela traz tem ligação com a ansiedade que ela não quer admitir.
Concordo plenamente com o Vinícius, estava pensando aqui sobre isso desde o começo da conversa. Outra coisa que me chama muita atenção nos casos de ansiedade é o sentimento de incapacidade. As pessoas se sentem tão incapazes, tão inúteis, a um ponto de realmente entrarem em surto. Meu Deus, não vou conseguir fazer absolutamente nada. Na maioria das frases mais comuns que eu escuto é: eu não vou conseguir ser ninguém na vida, eu não vou conseguir vencer, eu não vou conseguir realizar isso, eu não sou capaz para fazer nada, eu sou nada. São pensamentos assim bem comuns na fala das pessoas que se encontram com ansiedade. Para vocês verem o tanto que isso mexe, o tanto que isso afeta o indivíduo de uma tal maneira que ele chega a se sentir, sabe, completamente um lixo por completo. Não são todos, mas eu acho que é bem importante a gente destacar esse sentimento de incapacidade. Para ver como isso atravessa, né? O sentimento de ansiedade, ele atravessa outras questões da nossa vida. Aspecto sobre autoestima, sabe? Sobre essa percepção de insuficiência. E, obviamente, isso pode levar a umas outras grandes consequências. Também percebo muito que existem muitos indivíduos com ansiedade que aí começam a não se arriscar mais, a não se expor a novas situações da vida, a não querer aceitar um emprego, a não querer começar um novo relacionamento, a não querer resolver uma intriga, um problema. Isso também é uma consequência muito pesada para a vida de uma pessoa, sabe? Imagina a pessoa ela se sentir fixa, presa na sua zona de conforto ou no local onde ela acha que ela não vai sentir ansiedade e se sentir de fato de novo, né? Incapaz de conseguir ultrapassar isso. A gente traz muito agora aqui para a prática, né? Para a situação do real, as consequências que não lidar com a ansiedade traz. Então, gente, já encerrando nossa conversa de hoje. Gostei muito de falar sobre. Me senti muito acolhido. Espero que vocês que estejam escutando também. E passamos agora para nossa fase final, que é as indicações. E a Ali vai dar uma indicação bem legal aí para você. Então, galera, a indicação de hoje vai ser um filme que entrou recentemente no catálogo da Netflix, O Vendedor de Sonhos. Esse filme ele traz uma reflexão muito interessante de como é a vida pessoal de um psicólogo, que ele é bem renomado, que ele obtém muito sucesso, porém a sua vida pessoal ela é bem desorganizada, bem desordenada. Ela traz uma reflexão que a vida do psicólogo ela não é perfeita e que ele é um ser humano como qualquer outro, que ele sente, que ele tem uma vida e que ele não é perfeito. Esse é o ponto-chave da série. Eu espero que vocês assistam, reflitam e que vocês gostem, né? E indiquem para outras pessoas. Pois é, eu vou encerrar esse episódio com uma citação que eu acho que representa bem, assim, o que a gente também comentou aqui, né, relacionado com ansiedade, e é a seguinte: muitas pessoas estão ocupadas só para disfarçar a ansiedade. Seu ativismo é um modo de fugir de si mesmas. Elas obtêm um pseudo e temporário senso de vivacidade correndo de um lado para o outro, como se estivessem realizando algo só pelo fato de se movimentarem, ou como se estarem ocupadas fossem uma prova de sua importância. Quem disse isso foi Rollo May, e eu acho que representa bem assim, uma parte do que a gente falou hoje. Encerramos por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje. Nossas redes sociais são @psicotalks, com 2 S no final, no Instagram e no Facebook. E estamos no YouTube, no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast e outras redes de podcast também. Nos sigam, fiquem atualizados com os nossos episódios e é isso. Até a próxima. Então, galera, beijos e abraços mais uma virtuais. vez por ouvirem a gente. Continuem aqui sempre. E é isso. Sintam-se abraçados virtualmente por mim. Beijos.